Fala aí, mané, beleza? Opa, estamos na área, meu camarada. Tô aqui num cenáriozinho diferente. Tô na academia. Hoje tá aí qualquer parte do mundo, né, que não é em casa. Porra, Davidson, a gente tem um assunto do cacilda pra falar hoje, então, irmão. Porra, então vou ser obrigado a soltar a vinhetex aqui. Ah, já Sempre o é? bumbum. Keep Putin. For God's sake, this man cannot remain in power. We came, we saw, he died. We both agree that Assad needs to go. É, mané, o bicho tá Estamos aqui. pegando, Davidson. Cara, vamos falar hoje aqui sobre essa resolução da ONU. Para ser muito sincero, eu não li tudo, tá? Puxei aqui, mas eu achei que a gente tinha que falar essa parada e eu acho que eu vou soltar isso até antes dos outros vídeos que a gente gravou de Israel, porque isso aqui é muito importante, maluco. Emblemático, né? Porra, isso aqui foi a foto da geopolítica no exato momento de hoje, cara. No exato momento. Davidson, isso foi assustador. Eu vou botar aqui na tela para nego que quiser assistir a gente entender o que aconteceu aqui. É o seguinte, porra, será que eu tenho como botar isso aqui em português? Não, fiz Lê merda. aí. Então, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela votou overwhelmingly contra os Estados Unidos no embargo de Cuba. É uma palavra meio complicada para traduzir para o português, né? Maluco, Acachapantemente. maluco, caraca, foi uma surra, Davidson, foi uma surra. Cara, foi Chocolate chocolate. e estrogonófico. Porra, estrogonófico. Estrogonófico pô, adoro essa palavra, cara. Estrogonófico. Cara, olha isso, Davidson. Foi 187 países a favor de finalizar o embargo contra Cuba, contra 2 países que foram contra e um que se absteve. Mas o interessante disso aqui é quem é que foi contra e quem se absteve. Se eu estiver falando palavra errada, você me corrige, tá, cara? Às vezes eu me confundo bastante hoje em dia com línguas. Não, se preocupa não. Vai lá, segue o barco. Se absteve, se absteu, se abstiveram, Se absteve. nós, vós, eles. Cara, olha isso, Davidson. Aí tem o vídeo, tá? Eu não assisti, eu quero assistir, porque o vídeo tem todo mundo falando lá. Mas é um vídeo de 2 horas. E eu tô precisando assistir também aquele vídeo, que também de 1h30 do representante do Hezbollah, que ele fez hoje, cara. E esse é tenso. Mas, cara, deixa eu achar aqui. Olha isso, Davidson. Olha isso, Davidson. E vou deszoomar. Olha isso, Davidson. E o que é muito curioso, cara, são exatamente os países que são contra. Claro. E olha só, para a galera entender, essas coisas da ONU, elas são muito emblemáticas, né? Não necessariamente elas vão acontecer, mas elas são muito emblemáticas. E quando uma resolução como essa é votada, se não me engano, eu acho que não é nem a resolução, é um esboço. Quando uma resolução como essa ela é votada dessa forma, com o resultado dessa forma, ela tem um significado
geral, né, global, muito forte. Pesado. E isso aí mostra como os Estados Unidos está isolado no palanque geopolítico. Sim, claro. E junto com ele, porque olha aqui, você consegue ver bem que quem votou contra foi os Estados Unidos e Israel. Foram os únicos países que votaram contra. Estados Unidos e seu mimimi, né? E o seu mimimi, o seu trampolinzinho. Né? E é muito interessante, aí acho que vale uma explicação para quem assistir entender, né? Que quem se absteve, a única pessoa que se absteve, o único país que se absteve foi a Ucrânia. E aí fica um pouco, mas a Ucrânia, ela também é um mini-me dos Estados Unidos, né? É uma proxy dos Estados Unidos. Por que ela se absteve? Aí é que é complicado. Exatamente. Por que ela se absteve? Ela não pode votar contra o embargo de Cuba, porque senão ela vai estar votando a favor de derrubar o embargo de outros países, inclusive da Rússia, né? E ela também não pode votar a favor... Não é necessariamente votar a favor do embargo, mas enfraquece a narrativa do embargo, né? Exatamente, enfraquece a narrativa do embargo. E ela também não pode votar a favor, porque, exatamente, eu me confundi. Ela também não pode votar a favor, porque se ela votar a favor, ela, na narrativa, ela teria que ser a favor do fim do embargo à Rússia, né? Porque o ponto não é Cuba, o ponto é o embargo, né? E a Rússia está no meio da maior guerra de sanções que o planeta já viu em toda a sua história, né? É uma leitura, né? Eu acho assim, uma outra maneira de ver, que talvez seja uma maneira interessante também, é o seguinte: da mesma maneira que a Ucrânia não pode ficar contra os Estados Unidos, né? Ela não tem essa... Exato. Eles também querem sinalizar que eles não estão 100% a favor, né? Que eles estão insatisfeitos com os Estados Unidos por conta dos Estados Unidos terem simplesmente largado eles à própria sorte agora, né? Pois é. Então, assim, cara, isso tem uma inundação de significados geopolíticos e a gente está só dando uma pincelada aqui, porque realmente isso eu vi hoje, arregalei o olho e falei, Davidson, olha isso, meu irmão, que isso, cara? Porque normalmente o esperado nisso aí, minimamente, tá? O planeta hoje está tendo voz, mas o esperado minimamente disso aí seria que pelo menos alguns dos países ocidentais, né, a França, a Inglaterra, a gente até estava falando antes de começar o vídeo, eu perguntei para o Davidson, adivinha quem foi que votou contra? Quem foi que votou contra? Ele de cara acertou Estados Unidos e Israel, mas ficou em dúvida ali sobre quem tinha ficado ali em cima do muro. O país que veio na minha mente no primeiro momento foi a Inglaterra. Falei, a Inglaterra deve ter se abstido, assim como ela se absteve na votação do corredor humanitário que o Brasil propôs, né? Isso, exatamente. Não, isso que é muito importante dessa questão da votação, que esses dias, uma semana atrás, a gente teve a votação do corredor humanitário, né, do cessar-fogo lá de Israel. E já nessa votação você vê que foi vetado pelos Estados Unidos e que o Brasil vai levar para a Assembleia Geral. E olha como é que a Assembleia Geral está se comportando. Já foi para a Assembleia Geral. E na Assembleia Geral também foi um massacre. Mas foi um massacre muito menor do que isso. Foi exatamente como você estava falando. A Inglaterra se absteve, a Alemanha se absteve, a Polônia se absteve, a Hungria se absteve, que é um país que ele está meio lá, meio cá, né? Tiveram vários países, eu tinha até a lista na mão, tiveram vários países que se abstiveram, e a França votou a favor. Votar a favor, né, do cessar-fogo, que os Estados Unidos votou contra, e Israel também votou contra, votar a favor do cessar-fogo
também é uma ruptura com os Estados Unidos. A França também é um marionetão dos Estados Unidos. Então, quando você começa ali, naquele momento, você começa a ver as fragmentações, né, do bloco ocidental. Mas isso aqui foi assustador, cara. Isso aqui foi assustador. Isso foi a surra de gato morto, Davidson. Isso aí, a dimensão disso aí, ela é medida quando você joga no tempo. Se essa mesma votação tivesse acontecido na década de 80, seria um massacre ao contrário. Exato. Teria sido um massacre ao contrário. Os países do bloco soviético teriam votado a favor da suspensão do embargo, e os países ocidentais, aliados ao Ocidente, né, ocidentais e aliados ao Ocidente, teriam votado em peso, em massa, por conta de não ter uma opção. Você não podia simplesmente ficar contra os Estados Unidos nos seus interesses. Né? Não existia isso. Então as pessoas teriam votado em massa a favor da manutenção do embargo. Né? E eu vou te falar uma parada, Davidson, porque os países do bloco europeu, eles têm, entre aspas, uma certa soberania, sabe? Um pouquinho, pelo menos. Entendeu? Mas o que me impressiona de verdade aqui, se você pegar a votação do corredor humanitário de Israel, tiveram várias republiquetas lá do Oceano Índico, as ilhazinhas, sabe? Que votaram contra, junto com os Estados Unidos. E esses países também votaram a favor aqui, Davidson. Não teve ninguém. Só teve os países que eu não sei porquê. Eu, sinceramente, não sei porque eles estão com o pretinho ali, que é Venezuela, República de... Não sei. Depois imagino eu que não devam ter comparecido. Deve ser... deve ser que não compareceram. Foi Venezuela, Somália e República do alguma coisa que eu não sei. Que eu não sei quem está ali naquela posição. Não, eu falo isso porque às vezes eu vejo os pretinhos, eu vejo muito Coreia do Norte, né? Nicarágua. Então, não sei se são países que têm participação suspensa, alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso, cara, tá todo mundo ali. Sim. Foi um massacre. Os Estados Unidos foram massacrados. Tá muito claro aí que a geopolítica está pendendo. Eu acredito no seguinte, Marcelo. Com o advento dos BRICS, e é isso que as pessoas precisam entender, esse é o tamanho que o BRICS tem. Com o advento dos BRICS, as pessoas agora elas têm opção. Elas têm a opção de se opor aos Estados Unidos. A falar, Estados Unidos, olha só, nisso eu concordo, nisso eu não concordo. Porque Cuba sempre foi um símbolo para os Estados Unidos. O embargo a Cuba, ele é mantido ad eterno, não é porque os Estados Unidos veem Cuba como uma permanente ameaça. O embargo a Cuba, ele existe pelo mesmo motivo que na Idade Média eles espetavam os crânios dos inimigos naquelas estacas e deixavam na porta na estrada, né, para avisar os próximos invasores qual seria o destino deles. Né? Pegavam os criminosos, deixavam mortos com os corvos comendo do lado de fora, deixavam os corpos expostos, que é para o resto das pessoas, melhor, se vocês quebrarem a lei, esse vai ser o destino de vocês. Então, Cuba era mantida na missão, não porque permanecia como uma ameaça, porque na década de 70, os Estados Unidos embargar Cuba fazia sentido, porque os russos disseram que iam botar mísseis nucleares em Cuba. Né? Agora, quando a União Soviética caiu e acabou, quem ia botar míssil nuclear em Cuba? Então, o propósito do embargo, que era aquela ameaça iminente aos Estados Unidos, aquilo já tinha acabado. Cuba seguia em estado de miséria para servir como exemplo. Para que hoje não existe mais isso. Porque o país que se vê, e a Rússia é a prova disso.
Como Sim. você falou, a Rússia sofre os embargos mais pesados já impostos a um país na história recente. Tá entendendo? Então, era para a Rússia ter falido, não é verdade? E por que não faliu? Porque a Rússia foi lá e fez negócio com seus novos amigos. É não só isso, né, Davidson? A Rússia, ela é um dos poucos países do mundo que é autossuficiente, né, cara? Eles Mas têm assim, é um petróleo, símbolo, Marcelo. eles têm grão. Sim, 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 mas olha só, eles são autossuficientes. Porque sim, Marcelo, Cuba, mas nesse caso, acho que o símbolo é mais importante. Quando a sim, Rússia peitou o mundo e conseguiu sobreviver ao embargo, o resto do mundo falou, porra, veja só, o mero fato da Rússia ser autossuficiente em uma série de itens, ela dá segurança para quem quiser ficar contra os Estados Unidos. Né? O BRICS, como bloco, dá segurança para o mundo, cara. Porque é aquilo que a gente estava conversando recentemente sobre os países africanos. Os países africanos não precisam mais ter medo de ser embargados pelo Ocidente e não ter de quem comprar comida, porque agora eles podem é isso. comprar comida do Brasil. Cara, não é nem necessariamente só isso, por exemplo, né? Porque quando você fala, né, de Estados Unidos dos anos dourados, muita gente não tem essa noção, eu não tinha. Os Estados Unidos dos anos 60, 70, ele tinha 60% da produção industrial do planeta, Davis. É isso aí, do planeta, é isso aí, mas é isso aí que eu tô falando, E Marcelo. hoje, independente de os Estados Unidos ainda tem uma boa produção industrial, sim, mas hoje é 15% da produção industrial. Ah, pô, mas aí você tem a Europa, e a Europa vai sempre jogar com os Estados Unidos, né? Também tem, sei lá, seus 10% de produção industrial. Ah, mas o Japão também joga com os Estados Unidos, né? Também joga com os Estados Unidos. Mas a China sozinha supera a produção industrial dos Estados Unidos, Europa e Japão juntos. A E China, e ainda tem são por trás dados. E ainda tem por trás 3 países que estão em um processo de industrialização pesadíssimo, um mais acelerado do que os outros 2, que é a Índia. A Índia Né? está. A Rússia e o Brasil vêm numa pegada de industrialização muito forte, cara. Uhum. E as repúblicas da África, né? A África do Sul, principalmente. Né? E assim que acabar esse bafafá que já está esquecido, né? Das repúblicas ocidentais, da África Ocidental, a Nigéria, cara. A Nigéria, quando se libertar dessas amarras também, a Nigéria vai ser uma puta de uma potência industrial. Vai ter uma explosão. Tem petróleo pra cacete lá, cara. Sim. E tem gente, Davidson, tem 200 milhões de habitantes. Sim, o mercado consumidor potencial. Então, o ponto é esse. A gente não escapar muito da temática. Isso tudo que a gente disse agora, para chegar ao ponto de que por que os países se rebelaram contra os Estados Unidos nessa votação e unidos impuseram essa derrota humilhante aos Estados Unidos? Porque hoje eles não se veem mais ameaçados pelos Estados Unidos. Eles sentem que têm liberdade para expressar suas opiniões de verdade. O ponto é exatamente esse. Não é que eles se rebelaram contra os Estados Unidos, né? Eles tinham a opinião deles, eles tinham a vontade deles, eles só não podiam expressar. Mas eles eram oprimidos, né? Daí vem a rebelião. O mundo hoje se vê livre. E é por isso que tá... Porque, cara, esse embargo a Cuba, ele é obsceno. Esse resultado dessa votação só demonstra a verdade. Esse embargo a Cuba é obsceno. Cuba não é um país pobre e cheio de problema econômico por conta de ser capitalista, comunista, taxista. Cuba é um país miserável porque eles sofrem o embargo mais longo da história mais recente do mundo, cara. É por isso que eles são miseráveis. É por isso que tem fome em Cuba. Não é por outro motivo. Né? Não, porque... E olha só, é muito interessante aqui, eu até marquei aqui na notícia para você ver, né? Tem aqui uma observação, né? Que os Estados Unidos se opõem a essa resolução. Ele encoraja a Assembleia Geral a alcançar o governo cubano
para aderir às obrigações de direitos humanos. Olha como. Lembra quando a gente fala sobre a questão de direitos humanos? Está aí, ó. E ouvir o que os cubanos têm como aspiração e como eles determinam o próprio futuro. Cara, eu tenho certeza que nenhum cubano, nenhum, dentro de Cuba, fora de Cuba, nenhum cubano vai falar assim, não, sabe qual é? Eu acho que a gente continuar não podendo comprar nada do mundo, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho. Exatamente. Muito antes de pedir por democracia, qualquer cubano do planeta vai pedir pelo fim do embargo. Depois eles vão pedir por democracia, tenho certeza, mas antes eles vão pedir o fim do embargo. Ou não, Davidson, de repente, se o governo trabalhar bem, eles não vão nem estar nem aí para nada, cara. Mas aí é uma questão de crença minha. Aí é uma questão de crença minha. Eu acredito que eles vão pedir. Eu acredito que sim. Mas isso é irrelevante, porque muito antes disso, eles vão pedir pelo fim do embargo, cara. O embargo hoje faz muito mais mal a Cuba do que o regime. Será que... Assim, eu hoje até me pergunto, porque eu já estou perdido. Existe ainda regime em Cuba? Fidel já morreu. Quem é o presidente hoje? É o irmão dele ou o irmão dele também já morreu? Eu nem lembro, nem sei mais. O irmão dele não morreu não, mas o presidente não é o irmão dele não. Pelo menos, pelo que eu me lembro, não era o irmão dele não. Era um outro cara lá. Pois é, pelo que eu lembro, o presidente era um cara um pouco mais alinhado com os Estados Unidos. O Obama, se não me engano... ideia com o cara. O Brasil estava construindo... Tá entendendo? A coisa estava se abrindo. Cuba estava se abrindo. Tá entendendo? E aí o brasileiro é tão tapado, tão bitolado, tão burro, que não consegue perceber, não entende o que significa projeção de poder, né? Não sabe o que é isso. Aí acha, deu dinheiro para comunista, deu dinheiro para comunista. Não entende o que é projeção de poder. Tá ok. Não entende, por exemplo... tá ok. É isso mesmo. Não entende, por exemplo, que quem construiu a refinaria a Companhia Siderúrgica Nacional do Brasil foi os Estados Unidos, a fundo perdido. Fizeram isso por quê? Caridade? Eles não fizeram isso por caridade, fizeram isso porque queriam trazer o Brasil para dentro da área de influência deles, projeção de poder. Né? E funcionou. E não só em Cuba, muito bom para o Brasil. Não só em Cuba, como na América Latina, como um todo, houve muita... E na África, né, Davidson? Porque a gente fala sobre isso, a gente às vezes esquece, a gente muitas vezes nem sabe que a Odebrecht, principalmente, estava reconstruindo a África inteira. A Odebrecht reconstruiu a Angola inteira do pós-guerra. E aí era a influência brasileira lá, era a projeção de poder do Brasil na África, era a criação de zonas de influência na África, e isso tudo foi destruído por conta de uma eleição onde se discutiu uma madeira de piroca e a volta dos capitalistas comunistas, cara. Fica muito difícil ter um plano de país, fica muito difícil ter um plano de país de verdade, e Golden Shower, fica muito difícil construir um país de verdade quando o nível do debate é esse, cara. As pessoas não têm a menor noção do que está acontecendo. Ou seja, olha o que está acontecendo na ONU agora. Vão tirar o embargo a Cuba. Cuba vai crescer invariavelmente. Vai crescer. Independente de mudar o regime. Vai crescer. Porra, meu irmão. Você não pode comprar um filtro de ar para trocar o filtro de ar do teu carro. Você não pode comprar. Os caras rodam carro lá da década de 50 porque não pode comprar carro. Não é porque eles não sabem fazer ou porque o regime comunista é um fracasso. É porque eles não podem comprar um carro. Não podem. É proibido. Né? Então, porra, tirou o embargo, o país vai crescer. Quem tiver com investimento lá vai ganhar dinheiro. Quem não tiver com investimento lá vai perder o bonde da história. E o brasileiro é especialista em perder bonde de história. Especialista. A gente perde o bonde da história desde a independência. A gente perde bonde de história. O bonde da história passa com o nosso lugar marcado e a gente não embarca nele. É isso aí, cara. Eu só vou fazer um comentário. Você tem mais alguma consideração, David? Eu acho que o vídeo ficou bom, estamos num tempo bom. Daqui a pouco eu vou começar minha aula, não tem que dar aula.
Show de bola. Eu só vou fazer um comentário aqui. Meu amigo siciliano, ele faz a mesma coisa aí da cabeça do pendurada na estaca na casa dele. Toda vez que ele mata um mosquito, ele prende ali na parede com a fitinha durex para os outros saberem que não pode chegar junto. E aqui o buraco é mais embaixo. Porra, siciliano, irmão. É. Então é isso aí, Davidson. Pô, bom papo aí. Amanhã a gente se vê de novo. Abraço, irmão. Valeu, Sim, até sim, mais. sim. Bando de inútil. Deixa eu voltar até aqui pra cena pra vocês me verem bem. Bando de inútil. Porra, dá aquela moral pra nós aí. Não vou me indicar porra nenhuma, não. Vocês sabem o que fazer. Fui, fumo.